amém? Amém! Que bom, meus irmãos, e que maravilha para nós estarmos na casa de Deus mais um dia, nessa oportunidade. Irmãos, vamos já abrir a palavra de Deus, que eu quero aqui meditar em alguns livros com os irmãos. Aleluias, eu tenho a certeza que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma palavra muito especial para o teu coração, para o meu coração, para os nossos corações. Livro de Gênesis, lá no capítulo 13, aleluia, vamos meditar também em alguns versículos de outros livros da palavra do Senhor, e tudo é, meus irmãos, para a nossa edificação, porque de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muitos dos versículos são palavras do próprio Deus falando, muitos versículos são homens falando, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E muitos deles, meus irmãos, nem criam em Deus, mas também expressaram palavras que está escrito aqui, mas a palavra de Deus, ela é fiel e infalível. Capítulo 13, meus irmãos, no versículo 7, aleluia, assim Deus abençoe presbítero El, presbítero Donato, irmão obreiro Josinaldo, Deus abençoe as irmãs que louvaram, a irmã Jéssica, a irmã Rosalina, a irmã Jesuane também, a irmã Márcia, que Deus abençoe todos os irmãos membros da casa de Deus, e que Deus abençoe cada irmão que nos visite essa noite. Quem está visitando pela primeira vez? Aleluia, ó, tem um casal lá atrás, é os dois? Isso, que estão visitando a casa de Deus pela primeira vez. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Você não errou o caminho, você veio no lugar certo, na casa de Deus, onde o Espírito Santo de Deus se faz presente para falar conosco e transmitir ao nosso coração uma palavra abençoada de fé, de força, de renovo e de coragem. E que Deus abençoe os irmãos também que não estão pela primeira vez, mas que já estão visitando algumas vezes. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Capítulo 13, meus irmãos, de Gênesis, e versículo 7 em diante. Quantos encontraram, diga aleluias. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, ou melhor, e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, e apartaram-se um do outro. Agora vamos abrir no livro, meus irmãos, de Ezequiel, aleluia, para a nossa meditação. Livro de Ezequiel, capítulo 16, ou melhor, meus irmãos, aí em Gênesis ainda, capítulo 18, em Gênesis capítulo 18, aleluia, aqui vamos ler alguns versículos, meus irmãos, e é bênção para nós. Quem gosta da palavra de Deus? Meus irmãos, na igreja pode ter tudo, mas o que não pode faltar é a palavra de Deus. É o louvor, o cântico, pode ter profecia, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Temos que dar crédito e valor, em primeiro lugar, à palavra de Deus, porque o resto é consequência da palavra do Senhor. Aleluia. Capítulo 18 de Gênesis. Louvado é o nome do Senhor. Capítulo 18, é lá no versículo 23. Aleluia, glórias a Deus. Prestem bem atenção, meus irmãos, a essa palavra, porque é por essa palavra que nós vamos ser julgados, ou condenados, ou ser justificados, né? 18, versículo 23, em Gênesis, que diz assim: e chegou-se Abraão dizendo a Deus, né? Abraão se chegou até Deus dizendo: destruirá também o justo com o ímpio?
Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Que palavras de Abraão a Deus, né, meus irmãos? Olha aí. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro daquela cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atreverei a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos, 5 destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse Deus: não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. E continuou Abraão ainda a falar e a dizer a Deus: se porventura acharem ali 40, e disse Deus: não o farei por amor dos 40. Disse mais Abraão: ora, não sei ir o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse Deus: não o farei se acharem ali 30. E disse Abraão: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura o Senhor achar ali 20. E disse Deus: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não sei ir do Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura o Senhor achar ali 10 justos. E disse Deus: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Agora vamos em Ezequiel, meus irmãos, para a nossa meditação. Aleluias. Capítulo 16 de Ezequiel. Passa Salmos, vem ali Provérbios, Eclesiastes, vem Cantares, vem depois profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel. Aleluias. Capítulo 16 e versículo 49. Quem está alegre com Jesus, diga aleluias. Aleluia. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus, diga amém. Amém. Aleluias. Capítulo 16 e versículo 49 de Ezequiel. Louvado seja o nome de nosso Senhor, que fala, meus irmãos, sobre Sodoma e sobre Gomorra. Não é duas cidades não, são 2 países. Naquela época qualquer cidade pequena era um país, né? Por exemplo, Blumenau seria um país, Indaial seria um país, Gaspar seria um país. Diferente de como é hoje. Para ser um país tem que haver várias cidades, né? Para ser uma nação. Mas naquele tempo não. Jericó, por exemplo, era um país, né? Então vamos lá, meus irmãos, capítulo 16 e versículo 49. Aleluias. Essa palavra não é só para crente não, é para os irmãos que estão visitando, e Jesus sabe falar de uma maneira que todos venham compreender, entender para a sua edificação. Quantos encontraram? Levanta as mãos. Diz assim, ó: eis que 16:49 de Ezequiel. Aleluias. Glória a Jesus. Que palavra séria, né, meus irmãos? Não é só palavra, muitas das vezes, meus irmãos, que nós queremos ouvir. Que palavra de alerta, né? Ontem estávamos aqui para o Espírito Donato pregando, e estava uma bênção culto, meus irmãos. Uma palavra de renovo, de reforço para a nossa vida, para a nossa fé. Terça-feira, amanhã não vai ser diferente, e Deus tem falado em nosso meio. Eu glorifico ao Espírito Santo de Deus por isso. Diz assim, versículo 49 do capítulo 16 de Ezequiel: eis que esta foi a maldade de Sodoma, a tua irmã. A maldade de Sodoma foi a soberba, a fartura de pão e a abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Agora o último livro, meus irmãos, do capítulo 17, versículo 28, lá do livro de São Lucas, do Evangelho de Nosso Senhor, livro de São Lucas. Lucas em grego quer dizer Lucano, né? Se eu fosse grego eles iam me chamar de Lucano. Aleluias. Lucano, capítulo 17 de São Lucas, versículo 28 e 29. Glória a Jesus.
Santo é o nome do Senhor. Capítulo 17, versículo 28 e 29. Só de nós recitarmos os textos bíblicos, o Senhor Jesus já está operando em nosso meio, repreendendo fraqueza, enfermidade, doença, tristeza, angústia, porque essa palavra é poder, meus irmãos, e faz o inferno estremecer. Diz assim, capítulo 17 e versículo 28, aleluia, diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo. O que choveu lá, meus irmãos? Fogo e enxofre, e consumiu a todos. Vamos ler mais uma vez, versículo 28, que diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala, Senhor, ao meu coração, pela tua palavra, me ilumina, Senhor, para que eu possa viver conforme a tua vontade, porque eu quero, Senhor, morar no céu, junto contigo, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Senhor Jesus, abençoa o culto desta noite e faz a obra conforme a tua vontade e o teu querer, e traz, Senhor, as almas para a tua casa, para te aceitar e permanecer na tua presença. Confirma, Senhor, a grande vitória em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Dê uma calorosa salva de palmas para a glória de Deus, o nosso Senhor. Glórias ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Jesus está no teu barco aí, meus irmãos. Se Jesus está no barco, não vai afundar, né, proibido do nada, conforme foi pregado ontem, né? Irmãos, lemos aqui a palavra no livro de Gênesis e Ezequiel, e também no livro de São Lucas. São versículos que falam da cidade, ou melhor dizendo, dos países de Sodoma e de Gomorra. Quem já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Deus não só destruiu Sodoma e Gomorra, meus irmãos, as cidades vizinhas também foram destruídas. Moisés falou o nome de mais 2 países que estavam ao redor de Sodoma e Gomorra, que também foi consumido com fogo e com enxofre pela ira de Deus. E não tem como, meus irmãos, nós falarmos de Sodoma e Gomorra se nós não falarmos de Abraão, e se nós não também falarmos de Ló. Então veja bem, meus irmãos, que quero aqui começar essa mensagem falando sobre o patriarca Abraão. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Ezequiel, ainda no início do capítulo 16, que Deus chamou a Abraão de uma nação caldeia, cuja capital desse país, dessa nação, é Babilônia, era Babilônia. Que Babilônia não era um país, Babilônia era uma cidade, era uma capital, mas aquela nação tinha o nome que é conhecida por Caldeia, isso é, os caldeus. Então Abraão, ele era um caldeu, isso é, de uma nação que era um povo idólatra, era um povo a qual exercia as artes mágicas de bruxaria, as artes mágicas de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, de encantamento, de adivinhação. O país dos caldeus, e principalmente a sua capital Babilônia, até nos dias de hoje ela existe no mundo espiritual, no mundo como que de um sistema diabólico. Por isso, meus irmãos, a Bíblia até se refere no caso de muitas religiões que são como Babilônia, e quem está no meio dessas religiões tem que fugir, tem que sair, tem que escapar, porque senão vai ser condenado como Babilônia foi condenada. Então, quando Deus chamou Abraão, Abraão era um idólatra, Abraão era um ímpio, era um homem que no seu íntimo ele não conhecia de uma forma profunda o Deus poderoso, o Deus de Adão, porque mesmo Adão ele caiu por terra,
Por isso, Caim e Abel ofereceram sacrifício a Deus, porque eles aprenderam de uma forma oral com o seu pai Abraão. Eles aprenderam a temer a Deus, e assim foi por diante, uma pregação oral até nos dias de Noé. E a Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, que Deus falou com Abraão, estando ele ainda nessa terra da idolatria, para fazer uma promessa a ele. E a Bíblia Sagrada nos fala que o pai de Abraão, chamado Tera, ele também saiu da terra dos caldeus, porque quando Deus chamou a Abraão não foi da noite para o dia que Abraão ouviu a voz de Deus e foi correndo. Não, por um pouco de tempo Abraão ainda resistiu. Em Gênesis no capítulo 12, a palavra de Deus abrevia que Abraão ouviu e já atendeu o pedido de Deus. Mas, meus irmãos, existe contexto, Bíblia respondendo Bíblia. Deus chamou Abraão lá da idolatria, e a Bíblia fala, meus irmãos, que naquele tempo Abraão não tomou uma atitude pela revelação da palavra de Deus, porque o seu pai Tera, ele saiu da terra dos caldeus, e Abraão ainda estava junto com ele, e veio habitar no meio do povo assírio, ou da Mesopotâmia, numa cidade chamada Harã. E foi dessa cidade chamada Harã que Deus foi atender então a vontade de Deus para vir para a terra, aleluia, de Canaã. Então veja bem que a renúncia de Abraão foi muito grande. Abraão nem sempre, meus irmãos, foi o pai da fé. Abraão era um homem perdido. Abraão era um homem que vivia conforme o sistema da Babilônia. E Babilônia tem um símbolo de mundo, Babilônia tem um símbolo de perdição, de imundícia, de sujeira. Mas Deus chamou ele, Deus chamou nós também da Babilônia, fez uma promessa para nós, sair dessa Babilônia, para que nós viéssemos dar fruto na sua presença. E glórias a Deus por isso, que nós ouvimos a voz de Deus, saímos da Caldeia, saímos da Babilônia e caminhamos para uma terra prometida. E por isso estamos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. E você que está aqui na casa de Deus, que ainda não aceitou Jesus Cristo, é duro falar, mas você está no meio do povo caldeu. Você vive no meio da Babilônia. Não que você não tem que viver nessa terra, não é isso, meus irmãos. Porque Paulo pregou, se é para nós fugir dos devassos dessa terra, então nós temos que morar no céu. Mas é para nós se apartarmos dos devassos que dizem ser irmãos, mas que são falsos irmãos. É mais fácil, meus irmãos, você aconselhar um ímpio do que você tentar ter uma amizade com aquele que vive um evangelho falso. A Bíblia ordena que tem que se afastar desse. Mas do ímpio você tem que ir lá evangelizar, porque aquele que já sabe, ele vai tentar te corromper. Você fala e ele não quer ouvir. Pelo contrário, se ele não se cuidar com a pouquinho, você está incrédulo igual ele, né? Então aquele que ainda não aceitou Jesus Cristo, ele está nesse país da Caldeia, ele está nessa capital chamada Babilônia, vivendo no erro, no pecado e na mentira. E você tem que sair dessa Caldeia, você tem que sair dessa Babilônia, porque Jesus está te chamando. E por que Jesus Cristo está te chamando? Porque Jesus Cristo quer te dar uma nova vida, escreveu o teu nome no céu, no livro da vida. E depois que ele escreveu o teu nome lá no céu, no livro da vida, ele vai derramar o Espírito Santo sobre você, e ele vai colocar no teu coração as leis espirituais, da maneira que você tem que andar, da maneira que você tem que viver. Ele vai te encher de fé, de poder, te encher da graça, da salvação, e do Espírito Santo de Deus, para você tomar a Santa Ceia, para você ter comunhão com o Espírito e fazer também a obra de Deus, ser vaso de amor na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Pastor, mas eu não faço mal para ninguém, eu não brigo com ninguém, não devo para ninguém. Não é por essas obras que você vai ser salvo. Não incomoda o vizinho ou a vizinha, não é por isso. Por isso, meus irmãos, o homem natural, que ele é um homem bom, que existe o homem espiritual, o homem natural e o homem carnal. O homem carnal é aquele que vive no pecado, na sujeira. E existe aquele outro homem natural, que ele é um homem bom. Ele fala bem, ele se expressa bem, ele se dá bem com todo mundo, ele não incomoda em lugar nenhum onde ele vai. Então ele confia nessas obras, por isso a Bíblia diz que não é por essas obras. E ele se confia, vai ser mais a perdição para esses homens naturais, que confiam nas suas boas obras, do que aquele quando é pregado, fala assim, verdadeiramente eu estou no erro, eu estou no pecado. Mas se você vai pregar para um homem natural, ele não compreende, você não
Mas o homem natural, tanto o homem carnal, se não passar por Jesus Cristo, não tem outro meio de chegar no céu, não tem outro meio de chegar na glória. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como nós fazermos um caminho para o céu do nosso jeito, do nosso querer, da nossa vontade, da nossa forma. Não existe. O único caminho para chegar no céu é aceitar Jesus Cristo, cumprir a justiça, se batizar nas águas correntes, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, receber o selo de Deus, que é o Espírito, na tua vida, e ter uma comunhão, tomar Santa Ceia, servir a Deus, ter um pastor, ser uma ovelha e ser abençoado pelas promessas do Senhor. Aleluia, Jesus de Nazaré. Não tem para onde correr. Você pode passar em 1000 templos, em 1000 igrejas. Se não aceitar Jesus Cristo, não tem outro caminho. Muitos dizem assim: pastor, eu já tenho Jesus, mas não aceitou ainda, não se batizou, não toma Santa Ceia. Não tem, irmãos. Não adianta nós passarmos na cabeça e falar que tem. Não tem. Até crente que toma Santa Ceia, que às vezes está na rebeldia, o Espírito já se entristeceu, já se retirou, não tem mais vida espiritual. Aí como é que fica se Jesus Cristo voltar? Mas glórias a Deus que Jesus está dando oportunidade para mim, para você, para nós, mais uma vez ouvirmos essa palavra, porque Deus tem grande amor por nós. Sim ou não? Sim. Deus tem grande amor por nós. Então os irmãos que não aceitaram Jesus, é constrangedor falar isso, mas precisa aceitar. Conhecer mais a Jesus, se está afastado, precisa se reconciliar e ter um contato com Deus, comunhão com Deus. Ah, pastor, Jesus é o meu pastor. Jesus é pastor de quem é ovelha. Se não for ovelha, Jesus não é pastor, irmãos. E para ser ovelha, tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não é ovelha. Então Jesus não deu a vida por aqueles que ainda não aceitou e não se entregou para obedecer, praticar a palavra. E aquele versículo não pode se encaixar. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Se não aceitou Jesus Cristo, ainda não é ovelha. O sacrifício de Cristo não mudou nada para a vida daquele homem, nem para a vida daquela mulher. Ele não é uma ovelha. Para ser ovelha tem que aceitar Jesus Cristo, obedecer os mandamentos de Deus, que são tudo contrário ao mundo, que só mesmo sendo ovelha que aceita. Se for carrancudo, se for exaltado, orgulhoso, não vai aceitar. Mas se for humilde, aceitar, mesmo não entendendo, o Espírito Santo de Deus faz a obra, o Espírito Santo de Deus toca, ele trabalha, ele limpa. E eu posso garantir que não existe maior satisfação do que estar aqui dentro da casa de Deus. Não existe maior satisfação do que estar pregando. Não existe maior alegria do que estar aí sentado. Não existe maior alegria do que servir a Jesus Cristo e não a carne. Não existe, não existe. O diabo pode trazer fantasia, que lá no mundo é melhor, que está em casa é melhor, que viver uma vida natural é melhor. Não é melhor, não. A alegria é lutar contra o inferno, contra os demônios. A alegria é dobrar o joelho e clamar ao Deus do céu e da terra. A alegria é jejuar. A alegria é viver a santidade do Senhor. A alegria é ter o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é vida na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós só não sentimos prazer de ser servos de Deus quando nós não lemos a palavra, quando nós não oramos, não jejuamos. Aí o evangelho fica aquele fardo pesado. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, aprendemos da palavra de Deus, porque tem o temor de Deus para nós, um temor que Deus coloca no nosso coração, que parte de Deus, e tem aquele temor que está dentro de nós, que parte de nós para com a presença de Deus. E esse temor se chama o livre-arbítrio, de nós não pecarmos, porque nós temos respeito, temor pelo Senhor. E a Bíblia fala que quando nós temos esse temor aperfeiçoado em nós, amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém. Quando nós temos o temor, porque é o temor que não nos faz pecar, o temor pela fé, que antes de nós pecar, não, peraí, eu tenho a fé que Jesus está aqui, está vendo eu pecar. O irmão, a irmã não está, mas Jesus está vendo. Então, meus irmãos, o temor é que faz, o temor aperfeiçoado em nós, diz a Bíblia Sagrada, ele aperfeiçoa a santidade. Isso é, o que é uma santidade aperfeiçoada? É quando nós somos já um crente convicto, que nós não somos levados por vento de doutrinas, que aparece toda hora por aí, aparece no nosso celular, aparece na rua, aonde nós estamos. É os ventos de doutrinas, pregadores, que são como nuvens trazidas pelo vento, mas que não derramam a chuva, quer
Santo de Deus. Então, o temor em nós, ele aperfeiçoa a santidade. E você nada mais toca, o jeito que aquela irmã vive, você não está nem aí, porque aquela santidade que você vive, meu irmão, te dá prazer, te dá alegria, e você tem satisfação, e você não pensa em mudar, você não pensa em ser diferente, você não pensa em ser como o mundo quer, mas aquela santidade aperfeiçoada, ela aquece o teu coração, ela derrama a brasa viva do céu para o teu espírito, para a tua alma, e você sente prazer de não ser igual ao mundo, mas andar conforme a palavra de Deus ordena, e conforme a palavra de Deus recomenda para nós andarmos e saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, igreja? Quem se alegra com Jesus aí? Quem sente alegria de servir a Jesus? Melhor para mim, Donato, a melhor decisão que eu fiz na minha vida, irmão, foi aceitar Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, irmão, foi aceitar Jesus Cristo. E depois a minha esposa, né? Deus preparou. A melhor coisa, meus irmãos, é aceitar Jesus Cristo, estar firme com o Senhor, ter contato com o Espírito Santo de Deus, ter aquela segurança. Se morrer, você vai estar no céu. Existe vida melhor do que essa? Enfim, meus irmãos, Deus resgatou Abraão. Vamos para a palavra, senão, olha só. Deus resgatou Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E quando eles vieram para Arã, a Bíblia fala que Tera, o pai de Abraão, tinha 3 filhos: Naor, Arã e também Abrão. E esse Arã veio a falecer, mas deixou um filho chamado Ló. Então, quando Abraão foi sair de uma terra para o Canaã, conforme Deus tinha mandado, a Bíblia fala que Abraão levou também o seu sobrinho, chamado Ló. E levou, meus irmãos, e foram para algumas jornadas na caminhada. A Bíblia fala que por onde Abraão passava, Deus abençoava. Abraão, ele era um homem inteligente. Abraão ensinou muita física, muita matemática para o povo hebreu, isto é, para o povo do Egito. Quem sempre atendia Abraão não era qualquer um. Os reis saíam dos seus palácios, das suas mansões, para atender Abraão. Abraão era um homem sábio, era um homem misterioso, e um homem inteligente, e um homem de poucas palavras. E veja bem, meus irmãos, que agora Abraão andava com Deus. O amigo de Deus era Abraão, e o amigo de Abraão era Deus. Será que todos nós somos amigos de Abraão? Não, nem todos, irmãos. Deus tem filhos, Deus tem servos e servas, mas ser amigo de Deus não são todos os cristãos, não que não vai morar no céu, não que tem que ser amigo de Deus, não. Amigo, meus irmãos, sabe o que simboliza? Intimidade demais para com Deus. O que Jesus falou para os apóstolos? Até agora vocês têm sido servos, e muitas coisas eu ocultei de vocês, mas agora eu vou começar a revelar, porque vós não vão ser mais servos, mas vós vão ser amigos. Está vendo, meus irmãos? E a Bíblia fala também em Hebreus, em Tiago, que Abraão, ele era amigo de Deus. E para nós sermos amigos de Deus, meus irmãos, nós não temos que ser amigo do mundo, porque aquele que é amigo do mundo, ele constitui inimigo de Deus. Por isso que se o crente querer andar conforme o curso do mundo, meus irmãos, você vai ser inimigo de Deus. E o que você faz quando você é inimigo de uma pessoa? Você tem intimidade com a pessoa? Quando você é inimigo? Então aí, meus irmãos, o que você faz com uma pessoa? Não que você tem que ter os seus inimigos, não é isso para o crente. Mas se você vê, meus irmãos, que aquela pessoa é o inimigo, você não vai todo dia nela. Mas o que você vai fazer nela? Antes você ia todo dia na casa dela, o que você faz agora? Você vai todo dia? Você vai fazer o quê? Espera aí. Vai querer comunhão com você, mas você já não vai querer mais. Está perto de você, você vai ficar meio constrangido, falar menos. Vai demonstrar. E Deus, meus irmãos, se nós formos amigos de Deus, inimigo de Deus, como é que fica? Deus vai só assim, fazer o quê? Vai se afastando. Ou quando Deus faz assim, ele pega a varinha e dá um puxãozinho em nós. E vem luta, vem tempestade dentro do barco. Nós choramos, sofremos. E não tem outro caminho, não tem igreja, não tem pastor, não tem o teu jeito, a não ser o único jeito, se humilhar para Deus. Porque na mão do diabo, Deus tira. E na mão de Deus, quem é que tira? Por isso a Bíblia diz, irmão, horrenda coisa é cair na mão de Deus, irmão. Se Deus pega, você pode estar dentro de um palácio. Se Deus atinge a tua consciência, acabou. Não tem como correr de Deus, irmão. Na água, Deus disse: o povo quer se esconder debaixo d'água, lá debaixo d'água eu estou. E o salmista disse: se eu for para o céu, lá com as nuvens, lá na lua, nas estrelas, quem é que está lá também? O Senhor também está lá. Então não tem como escapar do Senhor, a não ser nós se humilhar.
mas Deus não quer que nós se humilhemos, não com ira, com ódio, servir a Deus. Não é assim, é voluntário. Senhor, eu te sirvo, Senhor amado, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não, eu te sirvo porque eu provei do Senhor, provar e prova e vejo que Deus é bom. Eu sirvo ao Senhor, não pelo que tu podes fazer, mas porque o Senhor é santo, o Senhor é um justo juiz, o Senhor é vida, o Senhor é graça, o Senhor é poder, o Senhor é amor para aquecer o meu coração e para me dar vivo no tempo de tempestade. Aleluia, Senhor. É assim, meus irmãos, ou não é? Quando a pessoa é tua inimiga, é ou não é? Você vai se aproximar da pessoa, se a pessoa só te bazuca, vamos dizer assim, você vai se afastando. Assim é com Deus. Se nós vivermos conforme o mundo quer, assim vai em diante, nós vamos ser inimigos de Deus. Mas enfim, meus irmãos, e Abraão, a Bíblia fala que Abraão, quem já ouviu falar de Abraão? Chegou um certo momento, meus irmãos, que deu problema entre esse Abraão, a qual Deus chamou para ser o pai da fé. Se você está aqui hoje, é por causa de Abraão, sabia? Ele é o pai da fé, meus irmãos, segundo a fé espiritual. Ele é pai dos judeus, e Deus fez uma promessa para o povo hebreu, que eles iam herdar Canaã terrena, e eles estão lá na Canaã terrena. Deus cumpriu Abraão, e nós pela fé, Deus também prometeu que através dele, Deus ia levantar os gentios, que somos nós, e a terra prometida, e a terra prometida é ao contrário daquela que Deus prometeu para os israelitas que estão lá. Para nós a terra prometida é Canaã, é o céu, a Jerusalém celestial. Quem está compreendendo? Tá vendo? Então Deus fez dois concertos com Abraão, o povo judeu, que é o israelita, e o hebreu é a mesma coisa, de herdar aquela terra, eles herdaram. E Deus também fez uma promessa dizendo que através de Abraão Deus ia alcançar todas as famílias da terra. E Abraão creu que Deus ia fazer isso, e por isso nós fomos alcançados também. Está vendo, irmão? Nós estamos falando de um pai de todas as coisas, por meio de Deus, é claro. E então esse Abraão, ele saiu para uma terra que Deus prometeu, levando junto consigo o sobrinho, as suas fazendas, e chegou a um certo lugar em que ele viu que não dava mais para continuar junto com o sobrinho dele. Não que ele queria confusão, briga, queria separar um amor, uma amizade, um carinho de tio para com o sobrinho. Ele amava o seu sobrinho, até o tomou como responsável, e ele disse assim: olha, meu sobrinho, vem cá, vamos conversar, porque não dá mais para nós ficarmos juntos. Vê aí o campo que nós temos, os teus pastores, você tem muito gados, então os teus pastores, ou seja, que cuidam dos teus gados, estão discutindo também com os pastores que eu tenho, que também cuidam dos gados, que significa ovelha, bode, boi, vaca, camelo. Então assim, para não dar confusão, porque o negócio vai piorar, o negócio vai se agravar, e não pode atingir eu, nem pode atingir você. Como que vou cuidar do ministério teu e do meu, senão vai dar problema. Então nós vamos ter que se separar, porque como vai andar dois juntos, se não estiverem? Isso é em tudo, meus irmãos, dentro de um casamento, se o casal não estiver de acordo um com o outro, vai dar problema. Se dentro de uma igreja não estiver de acordo um com o outro, vai dar problema. Principalmente na igreja que você congrega, você tem que falar a mesma linguagem do teu pastor, e procurar ter a visão que o teu pastor tem. Não que tem que ser igual, mas é a Bíblia que ordena, que é para você atentar ao modo do viver do pastor, e procurar aplicar isso na tua vida. Porque se você não faz isso, alguma coisa está de errado. Não estou dizendo se o teu pastor não dá testemunho, não faz, não é isso, irmão, de um pastor que é um homem de Deus. E nem estou dizendo aqui que eu sou perfeito, não estou falando nada disso, mas é o que a Bíblia fala. Tu entende? O pastor está a visão que a obra vai crescer, e todo mundo diz: não vai, está errado. Não estou dizendo que isso está acontecendo. O pastor está dizendo: irmão, vamos orar. Não precisa orar, está errado. O pastor está na frente, tem que procurar pensar igual o pastor. Ele está como o capitão ali pilotando o barco, o navio que seja. Vamos lá, vamos com tudo, que depois lá na frente Deus vai dar vitória, desde que seja orientação do Espírito Santo de Deus. E se tem união, tudo vai em caixa, porque a união, ela é como o óleo dentro do motor, que vai correndo o óleo e vai fazendo o motor girar. Por isso a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um azeite, como o óleo que desce da cabeça de Abraão e vai pela sua barba, ou seja, vai correndo por tudo. Assim também é, meus irmãos, a união dentro da casa de Deus. O Espírito derrama óleo, derrama unção, tudo que está enferrujado, tudo que falta graxa, tudo que está parado, aquela unção começa a ser derramada.
achando nada para a minha vida, eu estou falando o que a Bíblia fala, né? Falando só o que a Bíblia fala. Amém, igreja? Amém. Mas enfim, Deus vai preparar outra hora para nós pregarmos sobre isso. Lê ali, lê lá em Hebreus, e Deus vai fazer a obra. E então, meus irmãos, eles se separaram. E a Bíblia fala que Abraão disse assim: ó, tu que vê, se tu for para a esquerda, para onde que eu vou? Para a direita. E se tu for para a direita, para onde que eu vou? Para a esquerda. Mas nós temos que se separar. Então veja bem, meus irmãos, que a Bíblia fala que Abraão deixou para Ló escolher, Pedrão. E a Bíblia fala que Ló olhou para um lado, para o outro, e quando ele olhou, ele viu um lago, que ele olhou aquele lado, ele viu tudo bonito, ele viu aquele pasto bonito, parecia o jardim do Éden, ou o jardim de Deus, que a Bíblia fala, que era tudo perfeito. Ele viu as gramas, tudo bonita, calculou, opa, tem grama para meus gados, não vai ter briga lá, vai estar tudo para mim, essa campina. E ele viu, era como o jardim de Deus, era um lugar lindo, era um lugar maravilhoso. E por essa aparência, o que ele fez? Não, ele julgou que ali seria melhor. E ele não sabia da consequência, irmão, que viria sobre a vida dele, por ele tomar essa decisão errada. Ele poderia tomar qualquer direção, mas menos nessa direção que ele foi. E por que ele foi nessa direção? Porque ele viu que era tudo vantajoso para ele. E assim é, meus irmãos, muitas vezes na nossa vida, tudo que parece ser vantajoso, nem sempre é da vontade de Deus. Esse negócio parece ser vantajoso, você vai, depois lá na frente você vai se incomodar, vai dar problema, você vai se estressar, vai vir luta, vai vir dificuldade. O tempo que era para você servir a Deus, buscar a Deus, o diabo está roubando por uma direção errada que você tomou. Isso pode prejudicar até mesmo a tua salvação. Veja bem, meus irmãos, que parecia tudo bonitinho para lá, parecia tudo bonito, meus irmãos, até mesmo uma proposta de emprego para nós. Meu Deus, eu preciso de um emprego. Aí meus irmãos, nós olhamos, chega lá na entrevista e fala assim: olha, tu vai ganhar 10 mil, tu vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí sábado tem que trabalhar, domingo também. Aí você olha pelo dinheiro, tá, mas com 10 mil eu consigo comprar isso, consigo fazer aquilo, vou ganhar 15 mil, eu consigo fazer aquilo, mas e Deus, onde está? É vantajoso terrenamente, mas aquilo vai roubar a tua fé, vai roubar teu tempo, a tua comunhão com Deus. Então não é bom, não é bom. Tudo que vem na frente do reino de Deus, por mais que pareça bom, não é bom. O bom é nós ter tempo, meus irmãos, para servir, para trabalhar, para orar, para jejuar, para buscar a presença de Deus, falar com Deus, ter revelação do céu, ter sombra do céu, ser inspirado pelo Espírito para perdoar, para orar, para buscar a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. É assim. Nós vamos, meus irmãos, tudo aquilo que é mais vantajoso aos nossos olhos é por nada que nós corremos. E nem sempre também o oposto é certo. É porque está cheio de luta lá, então é lá que Deus está também para vencer o batalha. Nem sempre, meus irmãos, a balança é justa. Você tem que ir pela direção de Deus. Se é fartura de Deus está mandando você ir, vai. Se é osso seco e Deus está mandando você ir, vai, que vale você profetizar. Como por exemplo aqui, quem já ouviu falar de Jacó? Jacó era um neto de Abraão. A Bíblia fala, quem já ouviu falar de José? Que José, meus irmãos, depois de ter revelado aos seus irmãos como governador e aquele a qual eles enganaram, a Bíblia fala assim, ele diz assim: o meu pai ainda vive, chorando, clamando, soluçando. Os irmãos dele disseram sim, o pai ainda vive, José. E ele disse assim: olha, deixa eu falar aqui com o faraó. E faraó deu ordem para José mandar carros, mandar cavalos, mandar todo tipo de instrumento e comida para poder trazer Jacó e toda a família de Jacó para o Egito, porque o rei do Egito queria honrar o pai de José. A Bíblia fala, meus irmãos, que veio aquela tropa de egípcios junto com os irmãos de José, o total 11, para dar notícia a Jacó da morte, da vida de José, que José era o varão, que era o cabeça lá do Egito. A Bíblia fala que Jacó praticamente morreu e ressuscitou de tanta alegria. E ele disse assim: olha, e ele mandou um recado dizendo: ó, meu pai, vem para o Egito, porque aqui vai ter tudo que o senhor precisa, tudo que o senhor quiser, aqui tem abundância, tem maravilhas, o senhor não vai padecer com nada. E então, meus irmãos, a Bíblia fala que Jacó, antes dele subir para o Egito, ele temeu no coração dele. Sabe o que ele fez? Ele foi correndo lá em Berseba, aonde o pai Abraão tinha lá oferecido sacrifício no altar que Abraão montou. Isaac, o pai de Jacó, filho de Abraão, também, quando tinha
luta ia lá naquele altar, sacrificar e orar na presença de Deus. O que Jacó fez? Já com a idade de 130 anos, ele deixou os filhos, deixou ali a família por um pouco de tempo, e foi até Berseba naquele altar. E lá ele ofereceu o sacrifício e orou a Deus. Com quem disse: Deus, será que eu tenho que subir para o Egito, mas não vai me faltar nada? Mas é a tua direção, Senhor. E a Bíblia fala que Deus bradou assim a Jacó: meu servo Jacó, não temas de subir para o Egito, porque lá eu estarei contigo. É lá que eu tenho um plano. Depois eu vou tirar o povo de lá. Aí, meus irmãos, o que ele fez depois da confirmação de Deus? Ele foi jubiloso, ele foi com alegria, porque ele sabia que ele estava na vontade de Deus, na direção de Deus. Aí ele foi para o Egito. Ou seja, tudo que nós vamos fazer, meus irmãos, no negócio, no meio da família, dentro da igreja, na tua vida financeira, tudo pede a direção de Deus. Mesmo que os ventos terrenos pareçam ser favoráveis para o teu barco caminhar, peça a direção de Deus, porque nós não podemos andar nem ir sem a presença de Deus. Como Moisés disse a Deus: ó Deus, não adianta mandar um anjo, porque eu não vou com o anjo. O que eu quero mesmo, ó Deus, para sair aqui desse lugar é a tua presença. Sem a tua presença eu não vou me levantar. É a presença do Espírito para soprar, para falar ao teu coração, ao teu caminho. Aí você vai com firmeza, com fé. Aconteça o que acontecer, mas Deus vai estar contigo. Em tudo, meus irmãos. Meu Deus, olha esse carro que é favorável. Por mais pequeno que seja o negócio, e bom que seja, compra o carro, vai dar um monte de problema. Ah, meu Deus, isso aqui, essa casa, ah, meu Deus do céu, esse lugar para abrir igreja. Peraí, Deus mandou? É favorável mesmo, um lugar que tem isso, que tem aquilo, é aqui mesmo. Peraí, Deus mandou? Deus falou? Se Deus não falou, não vai, porque depois, meus irmãos, vai ter consequência. E Deus, Ele conta conosco para nós lutar com Ele. Deus, Ele quer estar nas nossas batalhas. Deus não quer que você vai, não, que muitas das vezes Deus não vai deixar você tomar decisões sozinha, e mesmo você tomando decisões sozinhas, que Deus não vai honrar, não vai te abençoar segundo a tua fé. Sim, Deus faz isso também, mas tem decisões, meus irmãos, que tem que ser estruturado na oração no jejum. Senão nem vai, nem adianta se não orar e jejuar, nem começa, porque se oração e jejum não vai ser estabelecido. Tem que clamar, buscar, sentir no coração. De um meio ou de outro, algum sinal Deus dá. Na nossa mente, no nosso coração, Deus usa alguém, algum sinal Deus dá, mano. Algum sinal Deus dá. Tem muitas irmãs que foram comprar casa aí, receberam o dom de revelação lá dentro da casa. Ó, aquele cantinho ali é para me orar. Tá vendo? Recebeu o dom da revelação lá na hora. Depois não usou mais o dom da revelação, né? Amém, meus irmãos? Amém. Quantos estão compreendendo? Todos, mas muitos compreendem. Então veja bem que ele foi. Ele julgou o quê? Ele julgou ser bom. Tu entende, irmãos? E ele se deu mal. Por exemplo, eu trabalhei um tempo de motorista de aplicativo. E assim que der, nós vamos estar nessa batalha. E veja bem que às vezes aparecia corrida pequena, que muitos motoristas não queriam ir. Não, é muito pequena. Mas o culpado não é as pessoas. Está ali, eles querem dar 2 quadras, é a casa deles, eles fazem o que querem. Então não adianta brigar com o aplicativo nem com as pessoas, faz parte do trabalho. Era corrida pequena, o que eu fazia? Não, eu vou lá. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. A corrida que era para ser 5,50, chegava lá: meu jovem, ó, ninguém quis aceitar essa corrida, meu, ainda bem que você aceitou. Quanto que deu aí a corrida? Ah, esse tanto, ó, toma 10 a mais, toma 15 a mais, toma 20 a mais. Tá vendo, irmão? O pouco com Deus é muito. Agora você cresce o olho, não só assim você fica sem nada. Então nós estamos sendo fiel com poucos membros aqui na casa de Deus, mas unidos na fé, no amor, com a presença do Espírito Santo. Fosse fiel no pouco, é certo que no muito Deus vai nos colocar. Ou seja, fiel no pouco, mesmo que está tendo luta, mas lá no muito, ou seja, lá no muito é o que Deus vai te exaltar e vai colocar. Aleluia, e vai te honrar e vai te abençoar. Amém, igreja? Então veja bem, meus irmãos, que ali, para nós encurtar, que o horário não para, ele foi para essa região e estendeu as suas cabanas, estendeu ali as suas tendas. Não faltou, a princípio, comida para os gados, não faltou fartura para Ló, estava tudo uma bênção, tudo muito certo. O Senhor, Deus que me mandou para esse lugar, porque ele conhecia o Deus do chuveiro. E veja bem, meus irmãos, que a Bíblia fala que ali o tempo foi passando,
Ou seja, Ló começou a ficar aflito naquele lugar. A Bíblia diz no livro de São Pedro que Ló dia e noite clamava a Deus, porque a sua alma estava perturbada pelo que ele ouvia daquele povo e pelo que ele via. A alma dele ficou angustiada, porque Sodoma e Gomorra era um país terrível, com as suas cidades em volta. Era um povo que tinha uma vida de pecado. A Bíblia fala que eles eram grandes pecadores na presença de Deus. E vamos entrar aqui rapidamente sobre esses países a qual Ló foi, que é Sodoma e Gomorra e os que estavam em suas voltas, que estavam em volta desses dois países. Muitos, meus irmãos, definem, amém, igreja? Amém. Muitos definem, meus irmãos, que Sodoma e Gomorra, o pior pecado era o sodomismo, ou seja, de homem ter relação com homem e mulher ter relação com mulher. Varão se inflamar de paixão por varão, e mulher se inflamar de paixão por mulher. Aí a Bíblia diz assim que mudando o costume natural que Deus deixou, a natureza que Deus deixou. Pelo que se o povo quer viver dessa forma, a Bíblia fala que Deus entrega eles para esses pecados. E não tem pastor na política que vai mudar isso, não adianta. Pode ter pastor que vai brigar, vai querer colocar essa lei da Bíblia lá. Irmãos, a Bíblia não é para o mundo, a Bíblia é para a igreja. E nós, com sabedoria, procurar salvar, trazer as almas, para depois eles aplicar a doutrina. Não vai ter pastor na lei, na justiça, deputado que vai resolver isso. O mundo já não maligno, tem que se cumprir, meus irmãos. Aí muitos ficam por status para fazer alguma coisa ou outra, mas rema não adianta, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Isso está lá no mundo e o mundo vai de mal a pior. O que nós temos que proteger é o jardim do Éden, espiritualmente falando, que a igreja entrou daqui para dentro. Aí nós temos que se levantar, mas não ir lá querendo, vocês vão fazer uma coisa que não adianta. Pode usar a internet, pode usar aquilo, isso não vai mudar. O que nós temos, não estou dizendo de você pregar mensagem de salvação, de evangelização, para atrair o peixe, para depois limpar ele. Mas ao contrário, quer levantar uma turma, bater de frente, contrariar, isso não vai dar certo, irmão. Pode pregar bonitinho, pode ter lá vídeo bonitinho, mas isso não muda. Muda, pastor, não muda nada? Alguma coisa, é claro que sim, porque às vezes alguém vai ouvir e vai mudar. Mas, meus irmãos, querer impor lei não vai adiantar. A única coisa é nós estudarmos a casa de Deus, nós darmos um bom testemunho e procurar amar essas almas, porque precisa do socorro de Deus. Quem crê assim? Aleluia! Pode ser que alguém concorde diferente, né, meus irmãos, mas eu tenho ponto de vista e o expresso. Então veja bem, meus irmãos, que não foi o maior pecado de Sodoma e Gomorra esse. O maior pecado de Sodoma e Gomorra era a soberba. O maior pecado de Sodoma e Gomorra, em primeiro lugar, foi a soberba. E o que é a soberba, meus irmãos? A soberba, sabe o que vem depois da soberba? Quem sabe o que vem depois da soberba? A ruína. Pode ser pastor, pode ser presidente. Se tem arrogância, soberba, vai proceder a ruína. É a Bíblia que fala, não tem como mudar, é lei. Se você é soberbo, e o que é ser soberbo? Soberbo, meus irmãos, é contrário à humildade. Se você é soberbo, você não perdoa, mas se você for humilde, você vai perdoar. Aleluia. Se você é soberbo, você não aceita nada. Qualquer coisa que fala do teu ego te aperta o calo, dói. Na hora você não pode falar nada, mas você fica meio constrangido, constrangida, envergonhada, sai com aquele coração ferido. E não procura mudar isso. Agora a humildade, nós ouvimos, irmãos, fazemos uma autoanálise, realmente precisamos mudar, porque o que fala realmente é o que eu estou sendo, então eu estou errado, tem que mudar. Agora, se o que fala não condiz com a realidade que você está vivendo, é calúnia. É alguém se levantando, falando coisa que não entende, que não sabe. Então, meus irmãos, a soberba é algo triste. E o que a Bíblia fala da soberba? E sabemos que Deus conhece o soberbo de longe, mas aos humildes Deus faz a obra. E o que diz lá no livro de São Pedro e Tiago? Que Deus, ele resiste ao soberbo. O crente soberbo, ele pode orar, ele pode jejuar, meus irmãos, a oração dele não é respondida. Não que Deus não ouve, mas Deus não responde, porque a soberba, ela fica ali como uma ferida. Aquela pessoa é humilde, mas por um pouco de tempo, ou uma humildade falsa, e na hora que ela recebe o poder, na hora que ela recebe a força, ela vai mostrar quem realmente ela é. Mas aquele que é humilde de verdade, ele é humilde na simplicidade, e quando Deus põe ele lá em cima, ele continua com a humildade, a presença de Deus, e juntamente na igreja, no trabalho, aonde quer que ele andar, aonde quer que ele for. Tem pessoas, irmão, que é humildezinha porque está sem poder. Coloca, meus irmãos, no poder para ver.
vai mostrar quem verdadeiramente a pessoa é. E meus irmãos, e Jesus tinha todo o poder. Quando é que você viu Jesus mudar? E é Ele que nós temos que seguir. Não estou falando de mim, estou falando de Jesus, amém? É a Bíblia, meus irmãos. Doa em mim, doa quem doer, mas está aqui na palavra de Deus. E não é eu, não é ninguém que vai salvar ninguém, é Jesus e a sua palavra. E nós temos que fazer unir, ajudar nossos irmãos na oração, ter paciência com os fracos na fé e procurar se encher de poder. Então essa cidade, Sodoma, eram soberbos. Agora, ninguém é soberbo do nada. Tem que haver alguma coisa para engrandecer, para alimentar essa soberba. Primeiro é o diabo que alimenta. Não, você está aí, aonde já se viu, sofrer tanto. O diabo quer colocar soberba em nós, irmãos. Exaltação é outra coisa. Quando alguém vem e te exalta, você exalta. É outro pecado também. Agora, soberba, meus irmãos, é duro você lidar com uma pessoa soberba. Ela não ouve, ela não subir. É praticamente o tal do bode. Que ele pula, ele pega, ele grita, ele não aceita. Nada está bom para ele. Então veja, meus irmãos, que outro pecado que Sodoma e Gomorra. Que o Espírito Santo de Deus possa mudar nossos corações. Sim ou não, igreja? Sim. Nós falamos do que é o pecado da soberba, mas, meus irmãos, ali nós só falamos que é pecado, mas temos que pedir para Jesus mudar. Quem quer que Jesus mude no seu coração? Eu quero que Jesus muda, e eu profetizo na minha vida: Jesus, muda meu coração a cada dia. Tira a soberba, tira a ira, tira a ódio, tira a arrogância, transforma o meu coração. Eu quero ser humilde e manso de coração, como Jesus foi. Que Moisés fez uma grande luta lá para Israel. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Com mais de 1,5 milhão, aquela igreja, 2 milhões, só mesmo que poucos o ajudavam. E o homem ainda era manso. É só Deus mesmo que pode dar esse fruto. Está vendo, irmãos? Porque sabe o que a soberba faz, irmão? A soberba é um pecado desgraçado e terrível. Pela sua soberba caíste do céu. É o que o diabo caiu pela soberba e pelo pecado chamado orgulho, que anda de mão dada, né? Orgulho e soberba. E veja bem, meus irmãos, sabe o que faz uma pessoa soberba? A pessoa soberba é assim, ó: eu fiz coisa errada contra o presbiteriano. Ele fez coisa errada contra mim, vamos dizer, ele fez errado contra mim. E ele chega para mim, pede desculpa. Ó, está pedindo perdão? Não, tá bom. Aí ele fala assim: não tem nada de perdão, não. É o que a Bíblia fala, que nos últimos dias o povo ia ser irreconciliáveis. Não quer perdoar, não quer pedir perdão e muito menos reconciliar. É a Bíblia que fala, meus irmãos, desse pecado da irreconciliação. A Bíblia fala também do pecado assim, ó, de inimizades, que é uma obra da carne. O que é inimizade? É você, não, cada um para um canto, acabou. Não estou dizendo, meu irmão, que tem que estar grudado com a pessoa que não quer o teu bem, que não quer, que enfim, que te machucou. Não é isso. Amor não é estar ali juntinho. Amor é quando você lembrar da pessoa, você fez um concerto, lembrou da pessoa, como foi Labão e Jacó. Quando cada um lembrava, teve briga, confusão, mas eles fizeram um concerto. E quando eles lembravam, não, que Deus abençoe Jacó, meu genro, a minha filha e todos os meus netos, e Jacó também, que Deus abençoe o meu sogro, que passou, passou. É você lembrar daquela pessoa e não ter nenhuma ferida. É, meus irmãos, a Bíblia diz em Gálatas que o fruto da carne, um dos frutos da carne, é inimizade. É triste como tem isso dentro da igreja, irmão. Principalmente igreja grande, acaba o culto, ninguém se cumprimenta, tudo inimigo um do outro. Vai morar no céu? Não vai, não. Não quer ter união, ser irmão dentro da casa de Deus. Como é que vai ser no céu a vida eterna? Como é que vai entrar? Até porque não entra porque não tem um perdão. Se faz isso é porque não tem perdão já. E se não tem perdão, como é que vai ficar? Como é que fica se não tem perdão? É doído ouvir isso, não é? Não é bom, é para nós, na nossa carne. A nossa carne não quer, porque a nossa carne é soberba. Tudo que é pregado, que é falado, até uma pessoa lá do mundo, que pode ser humilde para todos, mas se ela não aceita Jesus, perante a presença de Deus, ela não é humilde. Por que não é humilde? Porque para aceitar Jesus tem que se humilhar, tem que ser humilde. E humildade, meus irmãos, é nós fazer tudo o contrário que aquilo a soberba quer. A soberba não quer perdoar, mas a humildade fala assim: não, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem, eu vou procurar fazer alguma coisa, porque eu preciso disso. Eu estava aqui orando, irmãos, olha, Deus tocou no meu coração. Tem uma pessoa que eu vou ligar, não sei se eu vou ligar amanhã ou vou ligar segunda-feira, terça, mais tardar, mas eu vou ligar. Não tem nenhuma inimizade, mas eu vou dar o meu parecer, porque isso vai fazer melhor para o meu coração. Está vendo, meus irmãos, como Jesus fala conosco e nos ensina? Somos perfeitos, não, mas a palavra que de Jesus Cristo é. E outro pecado, meu irmão, para nós encerrar aqui, de Sodoma e de Gomorra,
Era o que? Só possuir, comprar e vender, edificar, construir, plantar, colher e vender. Era só o material, só material, só material. E daí, meus irmãos, como eles eram materialistas, ganhavam bastante dinheiro, eles tinham tempo para fazer festa, eles tinham tempo para comer e para beber. E a Bíblia fala no livro de Ezequiel, conforme nós lemos, que a Sodoma e Gomorra era uma cidade abundante em ociosidade. É o quê? Em não fazer nada. Não fazer nada. Peraí, as contas estão tudo pagas, então nós temos tempo para ir lá pegar. É feriado, então nós temos tempo para ir lá para o carnaval, é feriado. É feriado, eu não vou trabalhar tal dia, então é tempo de eu só comer e só beber. Um dos maiores pecados era comer e beber e não jejuar na presença de Deus. Agora, se falando em jejum, quantos estão ouvindo a palavra de Deus? Como é que está o jejum na igreja? Quantas vezes você jejuma por dia? Pastor, uma. Se esforça, jejuma no mínimo 3 por semana. Porque a Bíblia ordena que nós temos que exceder a justiça dos fariseus. E os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Nós temos que ser mais do que eles. Não por disputa, mas é Jesus quem falou. E quantas horas por dia eu oro? No mínimo 1 hora vigiar com Jesus aqui na terra. Que é o que Jesus falou no monte. Não vigiais 1 hora comigo. Então, meus irmãos, jejuar no mínimo 3 vezes por semana. Segunda, quarta, sexta, segunda, sexta, domingo. É difícil, irmão. Dentro de uma igreja grande, irmão, vai lá perguntar quem é que está jejuando. O pastor carregando um fardo nas costas, se é que ele também jejum. Porque está entrando dinheiro, está sobrando e aí fica fácil. Quem é, meus irmãos, que está jejuando no tempo que nós estamos vivendo? O povo só pensa em comer, beber, comer, beber, comer, beber, comer, beber. E ninguém pode falar o contrário, porque a palavra de Deus ela se cumpre. Hoje não tem Sodoma e Gomorra, está muito pior. E por que então que Deus não destrói? Porque tem pelo menos 50 justos dentro de Blumenau. Tem pelo menos 100 mil crentes dentro de São Paulo, tem, porque senão Deus já tinha destruído. Irmão, é uma proporção de crente para Deus não destruir, para Deus não fulminar o mundo. Tu entende, irmão? Como é que acontece esse negócio? No Rio de Janeiro nem se fala. Então, irmãos, nós que servimos a Jesus, nós temos guerras espirituais. Nós temos guerras espirituais. E para nós combater no mundo espiritual, tem que ser com armas espirituais, que é oração, jejum, leitura da palavra e vigilância. Se nós não estamos usando no mínimo essas 4 ferramentas, ou 5, que é de orar, de jejuar, de ler a palavra, de cuidar, de clamar, pode parar. Entende, irmãos? Pastor, eu tenho problema, não posso jejuar. Amém, é uma coisa, mas se aplica a ler a palavra e orar. Tem que ser, meus irmãos, não é eu que quero dessa forma, é a palavra de Deus. Senão não tem mover de Deus. Sem oração, sem jejum não acontece os projetos de Deus, não acontece, meus irmãos. E Sodoma e Gomorra era isso, era só comprar, só possuir. Aquele carro não estava bom, aquela casa não estava boa, aquele terno não está bom, o sapato não está bom, aquilo não está bom, nunca nada está bom. Não é que você não pode crescer, não pode ter, não pode possuir, não é isso, meus irmãos. Desde que você faça de uma maneira que não vai roubar teu tempo. Não adianta você ir lá trocar ou comprar um grande carro e você vai ter que trabalhar de noite para pagar. Agora, se você compra uma Ferrari e você fez umas parcelas que você consegue pagar, que não vai roubar teu tempo, a tua paz, vai e compra uma Ferrari e compra a cidade inteira, que Deus não vai te condenar com aquilo. Entendeu, meus irmãos? Se o teu trabalho, se você vai ganhar bem, por um tempo tem que fazer hora extra, também não tem nada a ver, não é nada disso que nós estamos falando. Eu estou dizendo que mergulhar mesmo, esquecer de Deus. Uma vez eu estava aqui, eu lembro com meu pai falando que em 84, 85, ele estava em Joinville e veio lá um pessoal da Assembleia de Deus, um homem com câncer, só pele e osso, e estava determinado a morrer. A igreja inteira orando, no mesmo dia, Deus tocou naquele homem, levantou ele daquele leito. E foi, passou um tempo, sabe o que aconteceu? Começou a abrir loja dentro de Joinville. Nunca mais apareceu na igreja. Que deu, irmão? Não dá tempo, é muita correria, sempre desculpa. Lá no dia do juízo, qual a desculpa que vai ter? Está vendo? Para que Deus vai dar muitas coisas para nós? Então esse povo, eles tinham tempo, até demais, mas o tempo eles precisavam para pecar, para fazer contento, para brigar. Cuide, irmão, do tempo que Deus está te dando. Você tem tempo para orar? Ore. Tem tempo para jejuar? Faça isso, irmão. Senão pode te custar caro. Pode te custar caro isso. Por exemplo, nós já vamos encerrar. Irmão, vamos orar 2 dias aí sem parar? Ou vamos fazer 2 dias de jejum? Pastor, não, está ficando louco. Lá no Braga ficava 10 dias sem comer.
E para Deus não quer orar um dia, quer jejuar um dia. Ah, pastor, 2 horas dentro da igreja, lá no bar, ficava 50 horas. E dentro da igreja não pode. Está vendo que ingratidão e que injustiça, irmão? Se não for puxar bem na balança, o negócio vai longe. Na frente de uma televisão, 3 horas. Para orar a Deus, meia hora não dá. É uma balança injusta, irmão. Não é eu que digo isso, é o Espírito que está nos ensinando aqui, ó. Doutrinando nós. Doutrinando nós. Uma boa conversa no WhatsApp dura 2 horas. E uma boa conversa com Jesus não dura 1 minuto. Meus irmãos, como é que fica? Como Deus diz em Isaías, vamos puxar, vamos sentar e conversar, para ver quem é que está errado e quem está certo. Venha juízo comigo, e eu vou mostrar para vocês que eu estou certo. Então, meus irmãos, não tem. Esse povo só comprava, possuía, só pensava em plantar. Ou vou plantar aqui, vai dar batata, vai dar milho, eu vou vender tudo na feira, o salário vai aumentar, e eu vou fazer aquilo. Mas Deus não tinha nada a ver com eles. Não buscava a presença de Deus. E o que Deus fez, meus irmãos? Por esse tanto de pecado, eles não se humilharam na presença de Deus. E Ló, que tomou a decisão de errado de ir para lá, a Bíblia fala que Deus fez chover fogo e enxofre no meio do caminho. Ló perdeu a esposa. Olha que desgraça, irmão. Tudo por uma decisão errada. Passou 10, 15 anos, mas a consequência veio. Perdeu a mulher, foi com as 2 filhas para a montanha. Chegou lá, as 2 filhas, envenenaram ele e engravidou dele. Surgiu 2 nações, os Moabitas e depois os Amonitas, que perseguiram o povo de Deus. Lembra lá Balaão, o falso profeta? E Balaque era da geração de Ló, das filhas, do contrato das filhas dele que engravidou do pai. Olha que imundícia, que desgraça, irmão. Por uma decisão errada que esse homem tomou. Perdeu a esposa, engravidou as 2 filhas. Olha que desgraça. E o povo lá de Sodoma e Gomorra não ouviu a voz de Deus, foi destruído. E Deus disse para o povo de Israel: vocês estão pior que Sodoma e Gomorra, só não vou destruir porque estão remanescentes aí, que me servem, senão eu já tinha destruído. E o que Jesus falou, como Sodoma e Gomorra lá que comia, bebia, só pensava em festa, as coisas materiais, o que aconteceu? Vai acontecer no fim dos tempos. É ou não é, irmão? Para juntar povo, para comes e bebe dentro da igreja enche. Mas para orar, para jejuar, cadê a vontade do povo? Não tem fome e não tem sede de justiça. É invertido a coisa, irmão. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele pode não fazer tudo, mas um pouco ele sempre está fazendo. Ele pode não orar aquele tempo, mas um pouco, pastor, não consegui orar 1 hora, mas o 15, 20 minutinhos dele está ali, segurando ele, fortalecendo ele, e daqui a pouquinho Deus toca nele, o Espírito toca nele, a fé dele vai lá em cima, e o milagre de Deus acontece na vida dele. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, vamos nos despertar cada vez mais. E que essa palavra, meus irmãos, venha ser penetrada pelo Espírito dentro do teu coração. Venha ser penetrada pelo teu Espírito dentro do teu coração. E veja, meus irmãos, qual foi o motivo que Abraão se separou de Ló? Por causa que ele tinha bastante pastor. É isso, não é? Lembra quando Abraão falou: Senhor, mas se tiver 50 lá dentro daquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade com os 50 justos lá dentro? E se tiver 45? Ah, não. Se tiver 30, também não. Se tiver 15, não, também não vou destruir. E se tiver 10? A Bíblia fala que Deus se retirou. Deus, meus irmãos do céu, Ele não suportou olhar o pecado de Sodoma e Gomorra, senão Ele destruía tudo na hora, até com o justo. Ele teve que se fazer carne. A Bíblia fala porque Deus aqui estava em carne falando com Abraão, para poder suportar o pecado. Da mesma maneira que Deus fala lá em Malaquias, que se ele viesse na frente, ele ia destruir toda a terra, mas ele levantou um homem chamado João Batista, para ir na frente dele, porque se ele viesse, ele ia mandar fogo. Então ele teve que levantar um homem segundo a carne, irmão, para tentar anunciar, para acalmar a ira de Deus sobre a humanidade. Então ali Deus também desceu em carne para ver o pecado do povo, só vou lá para não ver, porque nem do céu eu quis olhar. Nem do céu quis olhar, porque senão lá a santidade, o fogo ia pegar. Teve que vir, mandou os anjos e foram destruídos. E vê que quando Abraão falou, se tiver 50 justos, é porque Abraão contava com a família de Ló e com os pastores de Ló. Vê que Ló levou os pastores, e os pastores fizeram o quê? Também se corromperam dentro da cidade. Pelo que Deus não pôde nem contar lá, não tinha nem 5 justos, por isso que Deus destruiu. Mas onde é que estavam os pastores de Ló, que foram junto com ele? Onde é que estavam? Se perverteram lá também, entendeu? Então, essa tal de Sodoma e Gomorra aí perverte pastor, perverte qualquer um, mas na presença de Deus ninguém é pervertido, meus irmãos. Pode não ser perfeito, mas Deus roda o coração, Deus dá vitória, Deus enche da graça, enche da força, enche do Espírito, e a obra de Deus é realizada.
Deus mais quer é ter comunhão com todos nós, com você, meu irmão, minha irmã, aquele que não aceitou Jesus. Então vamos nos esforçar para orar, para clamar, para fazer a obra de Deus. E aquilo que não é a oração, aquilo que não é jejum, são obras que Deus também vai nos usar para fazer de uma certa maneira e de uma certa forma. Então, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Vamos interceder pela Sodoma, vamos interceder por Sodoma, como Abraão fez, para que as almas de Sodoma e Gomorra venham para a casa dele, e que Deus venha levantar aqui, ex-prostituta, ex-bandido, ex-traficante, ex-morador de rua, ex-doutor, juiz, pode ser quem for. Eu aqui, Jesus está oferecendo a salvação, porque o que leva para a vida eterna não é o ser juiz, não é o ser advogado, doutor, médico, ou paralítico, ou mendigo, não é nada disso. O que leva para o céu é aceitar a Jesus Cristo de Nazaré. Nem a riqueza pode condenar e salvar, e nem também a pobreza pode salvar. Não se engane. É pobrezinho, não tem nada, vai para o céu. Não, pode ser pobrezinho, morar na rua, tem que aceitar Jesus, vai no céu. Se morrer mesmo na rua e não aceitou Jesus, não tem salvação, vai para o inferno. Amém, meus irmãos? Dê uma salva de palmas bem forte para o Rei da Glória. Meus irmãos, aqui no nosso meio